Vocês votaram na enquete lá no Instagram e hoje eu vou contar como é que foi a minha experiência de leitura com o livro Giovanni, do James Baldwin. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, O Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para recomendar um livro e compartilhar uma experiência de leitura. Como a essa altura vocês já sabem, principalmente se vocês já acompanham o canal, e eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e pedi se vocês queriam ver aqui no Estante da Nini primeiro um comentário sobre Ragtime ou Giovanni, e Giovanni acabou ganhando. Ragtime já tem uma opinião em texto lá no blog, mas como ambos os livros estão no projeto 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, também vão ganhar suas versões em vídeo, começando então pelo Giovanni. O livro é narrado em primeira pessoa e retrata a vida do protagonista Davi, principalmente no período em que ele vive em Paris e quando ele conhece o italiano Giovanni, e a partir daí os dois vão desenvolver então um relacionamento. Só que esse relacionamento não vai ser muito saudável e vai trazer aí uma vida destrutiva tanto para Giovanni quanto para Davi, e a gente vai acompanhar então o desenrolar dessa história que acontece com a vida desses dois personagens. Bom, já vou começar destacando o primeiro ponto que me chamou a atenção nessa leitura, que está relacionado ao Davi, que é o protagonista, e como ele tem dificuldade de aceitar que ele é gay. Desde a primeira relação que ele teve, quando ele entendeu realmente que ele gostava de outros meninos na adolescência, ele se culpa e ele não aceita que ele gosta na verdade de outros homens, e isso traz um conflito para a vida dele muito grande, porque ele não consegue se amar, ele não consegue viver os relacionamentos, ele não consegue se permitir que as pessoas sequer imaginem que ele é gay, porque é uma coisa que ele mesmo não consegue aceitar sobre a sua personalidade, não consegue entender. Ou talvez desde criança, por ele ter sido criado pelo pai e pela tia, já existia uma certa pressão sobre ele, e quando ele se descobre gay, ele não sabe muito bem como lidar com isso. Então, essa característica da personalidade do Davi, ela é muito marcante para todo o desenrolar dessa história, porque essa indecisão dele é que permeia as péssimas decisões que ele vai tomar ao longo do livro. Além do livro retratar a relação do Davi com o Giovanni por boa parte da história, o livro também fala um pouquinho sobre a relação do Davi com a ela. Em vários momentos do livro, tanto o Davi quanto o Giovanni e outros personagens gays que aparecem retratam que já tiveram bons relacionamentos com mulheres, e a ela é uma espécie de noiva do Davi. Ela tá passando um tempo na Espanha, mas quando se aproxima a volta dela para Paris, o Davi realmente entra em choque, porque ele vive uma vida de algum tempo com o Giovanni e ele sabe que em algum momento ele vai deixar esse italiano para seguir a sua vida, talvez para casar com ela, para seguir as convenções sociais, talvez não. E conforme esse período vai chegando ao fim, o Davi vai ficando mais, como eu posso dizer, mais imerso nessa dificuldade que ele tem de se aceitar, porque mesmo ele gostando muito dela, ele sabe que ele não vai ter um relacionamento pleno com ela, como ele tem com o Giovanni, por exemplo, apesar de ser um relacionamento recluso, que acontece basicamente dentro do quarto do Giovanni. Quando eles estão na rua, eles agem normalmente como dois amigos, dois camaradas. A visão do Davi leva o leitor ao submundo de Paris e a uma série de bares, né, que não tem exatamente lá uma placa de que são bares gays, mas que as pessoas que frequentam já sabem que são bares que esse público vai, né, que esse público busca. E tem uma coisa bem interessante e bem triste também sobre esse livro, que deixa o leitor extremamente melancólico, é que apesar de retratar um relacionamento gay e essa dificuldade que o Davi tem em se aceitar, ele mostra também que mesmo os rapazes gays e os homens gays, eles passam por certas situações como as mulheres, de ser subjugados ou de ser comprados por outros homens, ou de ser assediados por homens poderosos, por homens mais velhos, por homens ricos. Então, principalmente no momento aqui em que o Davi ele precisa de uma certa ajuda, ele já está sem dinheiro, ele acaba se submetendo a algumas situações bem constrangedoras que fazem a gente pensar também que mulheres e homens passam por esse tipo de dominação por parte de outras pessoas ali que têm poder e influência ou dinheiro. Sem dúvida, o clima de melancolia predomina a história de Giovanni, principalmente porque ele tem essa dificuldade de se aceitar e contar para o mundo que ele gosta mesmo e que ele é feliz com outros homens. E
Ao longo do enredo, a gente pensa que em alguns momentos o Davi ele vai ter coragem de encarar essa situação, ele reflete sobre isso, só que no fim das contas não. Esses medos, essas inseguranças, essas convenções que ele se sente obrigado a seguir acabam ganhando, acabam dominando e ele acaba não tomando a atitude de viver plenamente. E tem uma outra característica interessante dessa história que o Giovanni é italiano, o Davi é americano e em vários momentos do livro os personagens que são de Paris fazem referência a isso, principalmente ao Davi, que o Davi atravessou o oceano para poder viver uma vida que lá nos Estados Unidos, na sua cidade natal ou no seu país, ele não tem coragem de viver, que nesse caso são os relacionamentos com outros homens. Vários personagens do livro têm um desfecho no final da história, mas o Davi, que é o protagonista, não tem exatamente um final. Ele tem um encerramento com cada um desses personagens que ele se relacionou. Alguns deles vão ter um desfecho que é positivo para a sua sequência de vida, outros vão ter um desfecho que é extremamente negativo, o próprio Giovanni é um deles, mas o livro fica em aberto para o Davi, é como se ele encerrasse um momento da vida dele, uma página da vida dele, principalmente dessa estada dele em Paris, mas não dá pista para o leitor do que ele vai fazer a seguir, se ele vai realmente se casar com uma mulher, se ele vai voltar para os Estados Unidos, se ele vai passar mais um tempo longe de casa, se ele vai pensar mais sobre isso. Na minha opinião e na minha experiência de leitura, esse final ele ficou em aberto. E isso dá margem para várias interpretações, principalmente porque o autor encerrou a participação, né, o desfecho ali, os relacionamentos dos outros personagens com o Davi. Eu achei, no final, assim que eu terminei, eu fiquei um pouco contrariada, porque eu queria ter mais pistas do que da decisão que o Davi poderia tomar ou não. Mas, pensando agora, eu também acho que é um aspecto interessante da história, porque fica aí há muitas interpretações do que ele poderia ou não ter feito da sua vida. Giovanni, do James Baldwin, foi outra das minhas ótimas experiências desse ano de 2017 e também da coleção Grandes Sucessos. Estou muito contente por ter começado a comprar esses livros no sebo, porque eu tive muitas boas surpresas esse ano e espero continuar tendo tanto nos livros que eu vou ler ano que vem, quanto nos que eu pretendo comprar para minha coleção. E eu queria, gente, para encerrar esse vídeo, dizer que, independente de o livro ter essa temática do relacionamento homossexual, ele é um livro que retrata as dificuldades que a pessoa tem de se inserir no padrão, de se inserir numa situação a qual parece já ser pré-estabelecido que ela deve fazer parte, ou que ela deve seguir, que ela deve constituir uma família, né, que ela deve se casar, ou que ela deve administrar os bens da família. Você pode aí colocar, tu pode aí imaginar qualquer situação que tu tenha uma dificuldade de se encaixar, ou que as pessoas te cobram para fazer parte de um padrão que tu não se sente à vontade. Eu acho que esse é um livro que faz principalmente pensar sobre isso. E diferente do que o Davi faz aqui, que a gente tenha coragem de enfrentar e assumir que a gente gosta de coisas peculiares às vezes, que nosso estilo é um pouco peculiar, que os nossos hábitos são peculiares, mas que faz parte de quem a gente é. E é melhor a gente ser verdadeiro do que fingir tá vivendo uma vida que não faz a gente feliz e nem ninguém ao nosso redor. Acho que esse é o grande tema que o livro nos faz pensar. Por isso, se você tiver acesso, eu vi que tem uma edição da Novo Século também, que deve estar disponíveis nos sites para vender. Tá difícil a concordância hoje. Eu recomendo muito que vocês deem uma chance, porque vale a pena. Então é isso, gente, outra experiência de leitura votada por vocês na enquete lá no Instagram. Vou aproveitar para pedir para vocês me seguirem por lá. Eu uso principalmente o Instagram, de vez em quando o Twitter, e tenho tentado ser mais ativa lá na página do blog. Também tem um grupo do Estante da Nini, caso você queira participar, que eu também conto por lá as novidades. E se tiver uma outra sugestão de leitura, de livro que vocês gostariam de ver por aqui, é só deixar nos comentários. Se tu já leu Giovanni ou se tu já leu algum livro do James Baldwin, também comenta aqui como é que foi a tua experiência. É isso então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!